Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 30 de julho, o panorama mais importante da semana, quiçá do mês, depois da decisão do Federal Reserve, dos resultados de Microsoft e Meta, e certamente o meu foco hoje é sobre isso. Vamos começar com a decisão do Federal Reserve de manter os juros em 3,5 e 3,75. Havia uma expectativa de 30%, probabilidade de 30% de aumento, mas não houve esse aumento. Na votação do FONC, dos membros do FONC, foram 9 votos a 3, 3 pelo aumento dos juros e 9 votos pela manutenção. O que é mais interessante, para quem gosta de estudar política monetária, é a maneira como Kevin Walsh rompe com o paradigma anterior de condução da política monetária dos presidentes anteriores aqui. Estou me referindo a Bernanke, Yellen e ao próprio Jerome Powell. Lembrando que o Bernanke sempre foi muito entusiasta da ideia do Forward Guidance como uma forma de guiar o mercado, ou seja, antecipar os movimentos do Federal Reserve para tentar controlar as expectativas dos agentes econômicos. Isso não vai acontecer mais. A gestão do Kevin Walsh claramente me lembra mais o Alan Greenspan, então é muito interessante nós acompanharmos isso, até porque eu acho que os dois têm uma visão econômica e política até parecida. Então, é muito importante que você entenda isso, porque não dá mais para você confiar exclusivamente no que o Federal Reserve sinaliza, você vai ter que olhar muito para a curva de juros. Os vértices estão sinalizando algumas informações, como dizia a teoria do Hayek, o preço é um veículo de comunicação, um sistema de comunicação, então você tem que tentar inferir alguns dados de lá e vamos então passar pelos principais pontos da coletiva e da decisão. O FONC manteve, portanto, em 9 votos a 3 a taxa de juro FFR em 3,5 e 3,75. O Walsh reforçou que a meta da inflação do Fed é de 2%, que não existe meta implícita mais alta, que durante algum tempo pós-pandemia o Fed assumiu uma inflação mais alta no fundo e que isso não tem nenhum embasamento hoje na gestão dele, que existe um rigor, um comprometimento com a meta de inflação de 2%. Não vai ter mais forward guidance, como eu disse, não tem mais nenhuma uma sinalização de comunicados orientando para as decisões futuras, o que o Federal Reserve vai fazer, sem fazer previsões. Ele também é contra aquele Summary of Economic Projections, ele acha que aquilo ali é irrelevante, porque é mera futurologia. E ele diz que também está acompanhando o aumento massivo dos investimentos corporativos em tecnologia e infraestrutura de ar, que houve um crescimento de 20%, e observa que esse movimento sustenta a produtividade, mas traz as pressões tradicionais sobre custos em insumos, sobre semicondutores. Então, ele tem olhado bastante, com muita atenção a esses componentes. Aí, é claro, fomos para as perguntas dos jornalistas, aí você tem o Nick Timirose, tem a Kobe Smith, Steve Liesman, Mike McKee, são os principais jornalistas que acompanham dos veículos de imprensa. E aí eu fiz aqui um apanhado rapidamente para que você acompanhe e entenda o que aconteceu. Houve uma pergunta, né, por que o Federal Reserve manteve os juros inalterados apesar da inflação persistente? A resposta do Ward foi a seguinte: ele avalia que a economia continua mostrando resiliência e crescimento sólido, a inflação permanece acima da meta e o Fed está monitorando o impacto acumulado desses choques recentes, principalmente a questão geopolítica do conflito no Oriente Médio e as tarifas, antes de decidir por alguns ajustes. Depois que foi perguntado sobre o Forward Guidance para as próximas reuniões, ele falou que eliminou essa ideia do Forward Guidance e que as decisões continuarão sendo tomadas reunião a reunião, analisando os dados econômicos sem se comprometer antecipadamente. Depois, como é que o Fed enxerga o impacto do boom de IA na economia e nos preços? Aí a resposta do Washington, né, o forte ritmo de investimento em hardware, software e infraestrutura de IA é fator mais expressivo da economia atual, que impulsiona a manufatura e produtividade. Mas esse pico de demanda pressiona preços de componentes específicos e é algo que o comitê continua acompanhando. Depois, o quarto ponto, o Federal Reserve estaria disposto a tolerar uma inflação ligeiramente acima de 2? Não, não está. E esse foi um ponto bastante interessante, porque ele se disse uma pessoa, autoridade monetária, muito comprometida em manter a inflação baixa. Agora, olha que interessante, houve uma pergunta do Steve Liesman, que é um jornalista muito antigo na cobertura do Fed e é da CNBC nos Estados Unidos, e ele fez uma pergunta falando sobre como é que o Fed estava interpretando a alta dos vértices longos da curva de juros. E aí o Kevin Warsh disse assim: "Olha, a interpretação das mensagens que o mercado dá é um trabalho imperfeito", né, ele disse mais ou menos isso, ou seja, o que ele quis dizer? Que você tentar extrair informações com base no que o mercado está
avaliando na curva de juros, também não é uma tarefa que você vai chegar a um resultado exato, não é uma ciência exata. E ele basicamente ele se esquivou de indicar uma intervenção na parte longa, que, por exemplo, poderia ser feito com quantitative easing, comprando títulos de vencimentos lá na frente, mas ele não quis interpretar esses juros de 30 anos como um sinal inequívoco de que a FFA está no nível errado, né. Então, até ele falou usou essa expressão, né, que ler a curva de juros em tempo real é um negócio imperfeito. Então, fica também esse comentário e claro, o que que aconteceu? Os juros de 30 anos dispararam. Então, se você analisar, depois você abre aí a curva de juros, você pode abrir isso em qualquer, plataforma que faz análise de ações e de gráficos, você vai verificar que bateu 5,20. Então o termo o prêmio de risco muito grande. E isso compromete o quê? As ações de crescimento. Então fica aí um alerta, porque o juro real está subindo nos Estados Unidos e nos vértices longos. Então ele não disse que vai fazer yield curve control, que é a parte de controle da curva de juros, tentar comprar títulos longos, né, fazer que voltar com aquele quantitative easing, e ele reconhece que, apesar de o Fed não ter alterado os juros, que o mercado de títulos já fez um trabalho sozinho, né, precificando esse risco diante de risco inflacionário, expectativas de inflação, emissão do tesouro, risco fiscal. Então existe um prêmio de risco, que está sendo crescente, o term premium, né, prêmio de termo, diante de persistência inflacionária e de dúvida também sobre o impacto de incentivo, investimento IA, e uma percepção de pós, né, que seria essa ideia de pausa e aí o Fed aguardando uma estabilização da inflação, vendo se esse choque inflacionário que advém do conflito no Oriente Médio, se ele realmente é transitório, se ele vai ficar, e talvez o mercado já cobrando, sinalizando: "Olha, Fed, você está demorando para agir", por isso nós vemos também 2 anos na casa de 4,25, claro, o vértice de 2 anos caiu bem, caiu ontem e cai agora na hoje de manhã cedo, tudo indica que vai continuar caindo, e um ano também, chegou até a bater 4,15 e agora um ano negociando mais ou menos na casa de 4,03, que me faz crer que o mercado agora vê pelo menos um aumento adiante, que seria o aumento de setembro. Então esse é o panorama da análise do Fed, um Fed que não quer se comprometer, um Fed que não quer sinalizar, um Fed que também disse que vai estudar os componentes de inflação com mais cuidado, as medidas de coleta de informações sobre inflação. Então, fica aqui esse comentário sobre a análise do Federal Reserve, tentando condensar o máximo possível no tempo curtinho que eu tenho aqui do meu podcast. E agora vamos falar do que interessa também, claro que o comportamento do Fed é muito importante. Importante ficar atento, hein, porque só para terminar o Fed ainda, é um Fed que não sinaliza o seu comportamento. O DXY até caiu um pouco, mas me parece que o dólar vai continuar forte por mais tempo, diante do comportamento do Fed. É um Fed que não quer se comprometer, não quer sinalizar. Se o Kevin Warsh tivesse aumentado os juros ou já sinalizado que poderia ter um aumento, esse dólar poderia estar até mais forte. Fato é que ontem o DXY, por exemplo, caiu bastante, o que me faz crer que o mercado interpretou o quê? Que na ponta curta o Kevin Warsh não vai subir muito os juros. Então, houve uma queda já mais expressiva por parte do DXY, que é o dólar contra outras moedas, mas de todo modo eu não adiantaria muito essa tese, porque depende um pouco do que vai acontecer lá no Oriente Médio, mas lembrando que eu já disse aqui que eu achava que o Fed não ia subir os juros, então eu acertei, mas eu agora também reconheço que se esse conflito perdurar, eu não vejo muita alternativa para a autoridade monetária. Mas dito isso, vamos agora e claro, isso impacta nós aqui no Brasil, a curva de juros lá muito alta e principalmente os vértices longos, então para o Brasil também isso não é bom, então fique atento a isso e não é bom também para as empresas de crescimento, porque com esses juros nos vértices longos, também não favorece, nós já temos o Nasdaq 100 em território de correção, caiu mais de 10% é território de correção. Então atenção aos valuations, aos múltiplos, porque isso tudo pesa. É muito interessante, nós acompanharmos esses desdobramentos. Então fiz a análise do Fed e as consequências dessa decisão. Agora vamos falar de Microsoft. Microsoft teve uma receita reportada de 90 bilhões, crescimento de 18% ano contra ano, EPS, lucro por ação de 4,74, o acima da previsão de 4,24. E os grandes destaques, a Azure, que é a plataforma de nuvem, crescendo 43%, acelerando em relação aos trimestres anteriores e superando meta de 40%. O Copilot do Microsoft 365 ultrapassou a marca de 30 milhões de assinaturas pagas. Essa aqui para mim é uma surpresa, porque eu não estou vendo ninguém usar o Copilot. E a reação no mercado foi muito positiva, a ação subiu 8% no after hour. E aí você vai me perguntar: "Mas o que que aconteceu?". Deixa eu falar primeiro do resultado da Meta e aí eu vou confrontar o que aconteceu com as 2, porque as reações foram completamente opostas. Uma subiu 8, a outra caiu 8 no aftermarket. A Meta
teve um resultado forte, impulsionado por anúncios, mas decepcionou no lucro em razão dos encargos e custos elevados com a infra de IA. A receita foi de 60 bilhões, crescimento de 28% ano a ano e ligeiramente acima da estimativa de 60,19. E o lucro por ação veio 6,18, só que a expectativa era de 7,17 por ação, então frustrou em 13,8%. Quais são os destaques desses earnings? Despesas subindo 55%, que foram impactadas por encargos judiciais, demissões, contratações em IA, e os gastos com capital, CapEx, chegaram a 31 bi no trimestre, refletindo uma corrida intensa da empresa por infraestrutura de IA. E aí chegamos a esse resultado que é completamente antagônico. Veja que interessante, a Microsoft teve um fluxo de caixa livre no período de 19,64 bilhões no trimestre. É uma queda de 23%, mas porque ela aumentou o CapEx se nós compararmos com o ano passado. Ainda assim, é uma geração de fluxo de caixa livre bastante saudável. Veja só, a empresa reportou 90 bi de receita e um fluxo de caixa livre de quase 20 bi. Então, é uma margem muito interessante de fluxo de caixa livre. E o fluxo de caixa operacional ficou acima de 35 bi no trimestre. O CAPEX total em 19 bi. Por isso, chegamos a esse valor. Então, veja que foi muito positivo para a empresa consegue financiar com as suas operações os seus próprios investimentos. E a posição de caixa está muito saudável, 75 bi de caixa, dívida total de 40 bi, caixa líquido 30 bi. O retorno ao acionista foi de 10 bi, retornando no trimestre entre dividendos e recompra de ações, que passou de 43 bi no ano fiscal. Então, estou falando todos esses números aqui, depois você ouça com atenção, só para você entender qual que é a moral da história em relação à Microsoft. Bom, ela está se financiando com a própria geração de caixa, demonstra que tem resultados sólidos, a Azure, que é a plataforma de nuvem, está crescendo, existe muito mais demanda do que oferta, portanto, todo esse investimento já tem uma demanda pré-contratada, as receitas ainda não faturadas e tem um backlog de receitas ainda a declarar, a reconhecer, que beira mais de 600 bi de dólares. Então isso tudo mostra que existe muito mais demanda do que oferta e o mercado está confortável. É uma empresa que está financiando seu próprio investimento com a geração de caixa e está numa posição de balanço muito saudável, não está se endividando, não está se alavancando e mostra por meio dos seus dados que a demanda é concreta. Por isso, essa alta de 8%, quem me acompanha aqui no Panorama sabe que eu sou muito entusiasta de Microsoft há anos. E se você me ouve há mais tempo, sabe que eu sempre comentei uma visão favorável à Microsoft, mesmo com essas correções e quedas que aconteceram nos últimos meses. Agora vamos à Meta. Também gosto de Meta, mas a Meta realmente mostra nos seus dados uma visão um pouco diferente. Porque diferentemente da Microsoft, que tenta viabilizar isso por meio da infraestrutura de nuvem, a Meta está usando seus investimentos em IA, pelo menos até o momento, para tentar criar uma otimização dos seus serviços de anúncio e tentar gerar uma eficiência de custo. Então, ela teve um fluxo de caixa livre despencando em 91%, ficando em apenas em 784 milhões de dólares. Não é nada para a empresa, com um fluxo de caixa operacional de 31 bi. Então, ela basicamente gerou todo o seu caixa operacional com o seu CAPEX. E ainda elevou o piso do guidance de CAPEX do ano para 130 bi a 145 bi. Claro, está numa posição tranquila de caixa, 58 bilhões, e dívida de longo prazo, 28 bi. Então a empresa ainda mantém uma posição de caixa líquida de 30 bi. Então veja só, eu não tenho e mais um acréscimo, tem uma parceria estruturada com a BlackRock para fazer uma joint venture de 14 bi para mitigar a pressão de depreciação desses investimentos e não ficar direto no balanço dela, vai ficar nessa joint venture, aqui já é uma engenharia contábil para tentar tirar a depreciação do balanço. Eu não vou comentar isso agora porque não vai dar tempo, mas o que pressiona tanto a meta, né, é essa revisão do CAPEX e a estrutura de gastos. Então, ela está gastando muito e aí não consegue mostrar que isso vai trazer um um retorno interessante para ela, né. Então esse é o ponto crucial para a Meta, diferentemente dela. Ela não tem uma nuvem pública, ela não é uma hyperscaler como é a Microsoft, como é o Google, como é a AWS, e ela não tem essa forma de gerar a receita. Então a monetização dela é indireta. Ela vai fazer o quê? Uma aplicação de IA para prever quais anúncios o usuário vai clicar, ou como é que ela vai manter o usuário rolando o feed lá capturado por tempo de uso. E tem também a tese do código Llama, que é o código aberto, que é a visão de criar uma infraestrutura padrão da indústria e evitar ficar refém do ecossistema de Apple e Google. De todo modo, o mercado olha e fala: "Você está gastando 130 bi a 145 bi em CAPEX para dar tecnologia de graça para seus concorrentes, cortando sua própria margem operacional". Então esse é o resultado de hoje. Eu vou terminar o panorama aqui, porque eu não gosto de passar de 15 minutos. Espero que você goste da análise. Se quiser que eu complemente com mais alguma análise amanhã, pode falar, porque hoje foi um dia muito importante e eu não quero estourar o tempo.
Uma ótima manhã para você e voltamos amanhã sexta no dia 31.